a partir de agora, e nós iniciamos então a nossa disciplina de LDB do ano de 2024. E muito importante nós tratarmos disso porque essa legislação, essa lei, ela é a fonte de consulta das demais legislações, né? Então ela simplesmente cai muito em concurso. Eu mandei um gráfico para vocês, não sei se vocês estão acompanhando isso lá no grupo, não sei como é que está a dinâmica dessa interação de vocês lá no grupo. Era bom também se vocês pudessem me dar um feedback disso. Eu levantei num gráfico, fui atrás de informações e consegui quais as disciplinas caem mais em concurso da educação a nível nacional e tentei colocar isso ao máximo possível na realidade de Minas Gerais. E LDB, BNCC, enfim, são as que mais caem. A LDB vem em seguida aí da BNCC como aquela que mais cai. Hoje nós vamos tratar dela. O mais possível, eu peguei questões recentes, 2023 e 2024, e trouxe para vocês. E vou também, é claro, encaminhar para vocês depois uma lista de questões, para vocês solucionar essas questões. E como a gente, é claro, não tem aqui 3, 4 horas de aula, ao solucionar essas questões, as dúvidas que surgirem, vocês devem vir no meu privado, se vocês se constrangerem em fazer isso no grupo, e me chamar. Vocês têm toda a liberdade. Professor Marcelo, questão 14 aqui de LDB, eu não estou entendendo, explica para mim. Assim que possível, o quanto antes, eu vou te mandar um áudio, eu vou te mandar um vídeo, eu vou te mandar um texto, enfim, o que for necessário para esclarecer sua dúvida, tá certo, pessoal? Então é isso. Tudo certo até aqui? Posso então dar início, né? Vamos lá. Essa lei ela foi criada no ano de 1996 e ela tem uma numeração. E normalmente essa numeração também é uma das possibilidades de se cobrar em prova, que é a Lei 9394. Ela é datada de 20 de dezembro de 1996 e ela vai estabelecer as diretrizes e as bases da educação nacional. É extremamente importante a lei, a LDB. Antes de mais nada, a gente precisa alinhar uma coisa muito séria aqui, pessoal. O que está acontecendo hoje em dia com os legisladores? Você não está encontrando mais alternativas de processo seletivo que seja, muito menos de concurso. Uma questão como antes era comum você ver. Que questão, professor? Por exemplo, perguntar para você qual é o nome dessa lei aqui. E lá na prova está escrito para você se era LDB, se era LDBEM, se era 9394/96, se era a lei Darcy Ribeiro, porque todas essas possibilidades falam de um único documento. LDB é abreviação da LDBEM. LDBEM é uma nomenclatura que se dá para essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O número dela, 9394, 96 é o ano dela, e o Darcy Ribeiro nada mais era do que um legislador na ocasião, e esse senador apresentou esse projeto e tal. E claro que não é só ele, não é feito só a duas mãos, né? São muitas mãos, e chegou então essa lei até nós. E é isso que nós vamos estudar, esse documento. Essa é uma das 5 aulas que teremos de LDB. Então, LDB compõe dentro do nosso curso um mini curso. Como assim, professor? Dentro do curso, preparação para concurso, preparação continuada para concurso de educação, dentro desse curso nós temos um mini curso que chama-se LDB. E vocês vão fazer 5 aulas, com mais de 1 hora cada aula. Essa é a primeira. Vamos então para o primeiro título. Primeiro artigo. O título 1. Da educação. O que trata a LDB sobre educação? Sobre educação, ela trata sobre a condição dela abranger diversos processos formativos que se desenvolvem aonde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esse primeiro artigo ele cai em prova. E o legislador, o que ele vai fazer? Ele vai trocar as palavras, o examinador. Ele vai dizer para você que ela acontece na convivência humana, no trabalho, e vai colocar sociedade, somente, ou colocar família e no trabalho, ou não vai citar trabalho, porque quando você pensa
numa lei de diretriz e base da educação nacional, pode ser que ao seu ouvido coce a palavra trabalho. E você, na hora da prova, diga, poxa, ele está perguntando quais desses textos se refere a LDB. E a palavra trabalho, na Lei de Diretriz Base da Educação Nacional, sim, pessoal, trabalho está lá. E daqui a pouco nós vamos ver um pouco que, inclusive, ele faz parte da composição do tripé do que nós chamamos de educação. Então, essa condição do trabalho também está descrita na LDB. E esses movimentos sociais, essas organizações da sociedade civil e essas manifestações culturais é um mundo onde se desenvolve a LDB. Então, é na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. A lei, ela disciplina a educação escolar. Escolar, pessoal. Ele vai colocar para você assim, ó. Essa lei disciplina a educação básica. Não, ela disciplina a educação escolar. Certo? Tranquilo? Me dá um joinha. Me dá um joinha. Então é isso. Cuidado, porque é isso que o legislador vai fazer. Que se desenvolve predominantemente. Grava essa palavra. Ele vai colocar para você preferencialmente, ele vai colocar para você exclusivamente e é predominantemente, por meio do ensino em instituições próprias. Me dá um joia, quem de vocês fez agora o seletivo? O seletivo de domingo. Juliano fez, quem mais? A prova de domingo. Então, vi que alguns de vocês fizeram, né? O que acontece, pessoal? Vocês viram? Ou se vocês discordam de mim, coloque joinha para baixo agora no que eu vou dizer. Vocês perceberam o quanto que o examinador, nas questões, inclusive as que você tinha certeza da resposta, ele foi prolixo nas mensagens? Vocês perceberam isso? Me dá um joinha para baixo ou para cima. Vocês perceberam o quanto que o legislador ele foi muito trabalhado nas palavras? Ou seja, os examinadores dos exames, dos certames, das provas, eles estão agora colocando uma forma mais eloquente das palavras. Estão sendo mais prolixos, estão gastando mais o português, como a gente gosta de brincar. E isso talvez te confunde. Professor, como resolver isso? Tendo familiaridade com a lei. Pessoal, nenhum curso que você vai fazer consegue em uma aula, 2 aulas, 3, 4, 5, como é o caso da LDB, dentro do nosso curso, fazer com que você tenha segurança absoluta para realizar essa prova. Até porque nós estamos nesse momento num pré-edital. Nem chegou o edital ainda. Então você precisa, a todo tempo que você tirar para você de estudo, fazer da leitura das legislações um hábito. Você precisa ler sempre isso, porque só assim você vai conseguir identificar que algum texto parece não soar bem aos seus ouvidos. E com isso você vai identificar que aquilo ali está errado. Então essa lei ela vai disciplinar a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Ele vai vir cá, vai colocar instituições privadas, ele vai colocar instituições públicas, ele vai colocar instituições públicas e privadas. Não, é instituições próprias. O parágrafo 1º está tratando das instituições próprias. Tranquilo até aqui, pessoal? Seguindo. Segundo, a educação escolar deverá vincular-se, tá vendo aí que eu disse para vocês, ao mundo do trabalho e à prática social. Quando você tem o primeiro contato com a LDB, não sei se esse é o caso de vocês, eu imagino que não, você fala, poxa, educação, mundo do trabalho, é difícil você criar esse vínculo entre esses dois mundos, mas a LDB trata muito disso. E ela trata aí nesse triângulo aí que a gente está vendo, na projeção que eu fiz para vocês, educação acima, elas estão ligadas aí, ó. Sociedade e trabalho. Esses três estão ligados. Vou para a prova, LDB. Tenho que associar sociedade, trabalho e educação. Vou para a prova, LDB. Tenho que associar educação, sociedade e trabalho. Nós já vamos para uma questão que caiu agora no finalzinho de 2023. Lá na prefeitura, e ela caiu para educação infantil, que pode ser, inclusive, uma questão semelhante que a gente vem encarar aqui em Uberlândia, já que alguns de nós vão fazer prova para o município. E questões relacionadas à educação infantil podem vir cair para nós, né? Vamos lá. Na lei 9394, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional,
estão estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional. Ele repetiu, ele foi redundante. Portanto, sobre a aplicação da LDB na educação escolar, verifique as opções abaixo e marque a correta. Então, que é correta. Vocês que são meus alunos já sabem. Então, na prova, apareceu a palavra correta, apareceu a palavra incorreta, eu escrevo de novo. Ou eu faço uma letra C, que me identifica que é a certa, e eu faço uma letra E que me identifica que é errada. A exceção, a mesma coisa, eu vou lá e coloco errada. Então, isso vai fazendo com que você passe a conversar com a sua prova, para ter uma familiaridade com ela e uma segurança para não marcar uma questão errada. Nós vamos estar falando de 2, 3, 4 pontos, a depender da prova que você estiver fazendo. A opção A diz assim, dessa primeira pergunta: o que sobre a LDB? Ela disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições públicas. Foi o que a gente acabou de ver. Não, não é instituições públicas. Seguindo, letra B. Disciplina a educação escolar que se desenvolve exclusivamente por meio do ensino em instituições públicas. De novo, não é instituições públicas. Disciplina a educação escolar que se desenvolve somente por meio do... Olha a palavra aqui, palavra excludente. Palavra somente, ela é uma palavra excludente. Essas palavras foi o que a gente conversou muito brevemente, quem fez aula comigo de véspera de prova, na semana retrasada, e eu falei muito sobre isso. Exclusivamente, somente, até mesmo a palavra predominantemente, ela chama atenção. São advérbios. Esses advérbios, eles precisam chamar a sua atenção. Eles precisam gritar aos seus olhos quando você estiver fazendo a prova. Você precisa marcar isso. Exclusivamente é muito excludente, é muito exclusivista. É muito no sentido de trazer uma ideia de que somente aquela condição se aplica. E nem sempre é isso. Quando eu olho para a letra B, eu identifico a palavra exclusivamente que me torna a assertiva errada. A letra C não é diferente. A palavra somente é uma palavra excludente. Quando eu vou para a letra D, eu tenho um advérbio dizendo predominantemente. Eu consigo olhar com olhos melhor para essa palavra predominantemente do que para as assertivas anteriores. Então, é isso que eu convido vocês a fazerem. Quando vocês estiverem fazendo esse tipo de prova, façam nessa condição de que não posso me esquecer de que o examinador está fazendo de tudo para que eu erre. Então, eu preciso fazer uma leitura calma, eu preciso fazer uma leitura pausada, eu preciso identificar elementos textuais que me chamam a atenção. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Me dá um joinha, por favor, todo mundo aí que estiver me acompanhando. Me diga aí se está tudo certo. Porque quando eu olho para a letra D, disciplina a educação escolar. Opa, é isso mesmo. Que se desenvolve, sim, o texto falou sobre isso, predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Ah, agora está certo. Então, gabarito da questão 1, letra D. O professor precisa anotar? Fica à vontade. No material no final também tem um gabarito anotado. Já deixei tudo isso organizado para vocês. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Então, agora nós vamos falar dos princípios da educação. O que o artigo 2º fala? A educação é dever de quem? Da família e do Estado. Já anotem no material de vocês de estudo. A educação é dever de dois componentes, da família e do Estado. Ela não é só da família e ela também não é só do Estado. O que o examinador vai fazer? Ele vai colocar assim, direito da família e dever do Estado. Não. A legislação, isso pode até soar uma ideia para você verdadeira, mas a legislação ela não trata sobre direito da família, ela trata do dever dela, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nós vamos falar um pouco mais desse tripé aí, fiquem tranquilos, tá? Olha esse tripé aí. O que é isso? Ele é o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho e o pleno desenvolvimento do educando. Isso vocês precisam levar para a prova de vocês, porque é isso aí que vai fazer toda a diferença para vocês. É isso que vocês precisam entender. A educação, ela nesse tripé, ela é uma ideia de família, ela é uma ideia de qualificação para o trabalho e ela é uma ideia de cidadania. Então, é isso que eu preciso levar para a minha prova.
pleno desenvolvimento do educando, exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A finalidade da educação, exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, pleno desenvolvimento do educando. Ele vai pegar isso aqui, vai fazer uma salada mista e vai bater e vai te servir na hora da prova. Você precisa estar atento. Falou de finalidade da educação, nós estamos falando de exercício da cidadania, nós estamos falando de uma qualificação do trabalho, nós estamos falando de um pleno desenvolvimento do educando. Isso precisa ficar gravado na sua mente, porque é isso que ele vai cobrar de você. Observe, prova recente, 2023. Sobre os princípios, vamos falar deles. Assinale a correta. Olha a educação, tá vendo o que eu falei para vocês? Direito da família e dever do Estado. A legislação não fala disso. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos voltar lá e ver isso aí, ó. Tá tudo certo, exceto a palavra direito. Olha a letra B. Educação é dever da família. Opa, ele engoliu o Estado. Então nós já cortamos ela. Letra C. Direito, nós já vimos que não tem isso. E letra D. Dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para a cidadania, sua qualificação para o trabalho. Para sua prova, você deve levar o que está escrito na assertiva D. Gabarito da questão 2, também letra D. Viu que é muito simples, pessoal? Professor, então por que será que eu erro tanto? Questões que eu cheguei lá na hora, eu tinha certeza da resposta, né? Tivemos aí alunos que fez a aula comigo e eu alertei sobre legislações que perguntariam sobre as sanções, sobre as penalidades, como o Código de Ética. Na véspera da prova eu falei que era somente duas, que era a censura e a advertência, e o aluno no outro dia falou, professor, eu errei, você acredita? Eu repeti 30 vezes. Por que ele errou? Porque ele foi ler e leu rápido demais. E tinha questões que realmente davam a entender que era isso, mas não era. Então, eu estou pegando esse exemplo para ilustrar para você. É assim que o legislador vai trabalhar. Ele vai trabalhar na sua pressa, ele vai trabalhar no seu descontrole emocional, ele vai trabalhar no seu dia ruim, né? Mulheres e mães, esposas, têm mais facilidades a terem dias ruins, né? E normalmente esses dias ruins antecedem a prova. Ele vai trabalhar nisso. Só que você tem que lembrar que naquele momento o mundo tem que ser esquecido, porque o que vale é ponto por ponto de cada uma das assertivas que você vai responder. As somas disso vai te dar a sua aprovação. É essa a ideia que você tem que levar para a prova. Continuando. Artigo 3º. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, pessoal. Artigo 3º. Será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Eu não posso ofertar o ensino e não dar ao meu aluno, não dar ao aluno a possibilidade de permanência nessa escola. Por isso que você vê falar tanto sobre a merenda escolar, o material didático, livros, material de apoio, né? Por isso que você vê falar sobre uniformes, a depender da escola, a depender da secretaria, se é estadual, se é municipal, enfim. Você vê, porque isso é o que garante a permanência do aluno naquela escola, naquele sistema de ensino. São coisas que vão subsidiar a permanência dele. Quer ver outra coisa? Transporte escolar. Quantos alunos não carecem do transporte escolar para se dirigirem às instituições de ensino? Então, essas condições vão fazer com que o aluno não só tenha a porta de entrada, mas também tenha a permanência dentro da escola. Então, a igualdade de condições para o acesso, mas também para a permanência. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Quem estuda há mais tempo para concurso, quantas vezes você já não ouviu essa frase? Liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, ó, grava assim, ó. Dessa forma eu vou te ensinar, você nunca mais vai esquecer. Aprender, ensinar e pesquisar. Aprender, ensinar e pesquisar. E aí depois você tem que lembrar que tem um verbo dizendo que vai divulgar. Divulga o quê? Cultura, pensamento, arte e saber. É muito fácil de memorizar essa última parte. Cultura, pensamento, arte e saber. 3.
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Respeita a liberdade e aprecia a tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O legislador vai te falar a prevalência da instituição pública de ensino. Eu já vi isso em prova. No lugar de coexistência, ele coloca prevalência e no lugar de públicas e privadas, ele coloca só pública. Muita gente erra. Por quê? Parece muito óbvio falar da lei de diretriz e base da educação e não incluir isso no sistema privado, mas não se esqueça. E isso faz parte da sua formação enquanto docente. As instituições privadas são subordinadas à lei de diretriz e base da educação, da educação nacional. Todas são subordinadas, tanto as públicas quanto as privadas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ele vai te falar assim, ó, gratuidade do ensino público em estabelecimentos públicos. Não. Se repetiu a palavra público, lembre-se, isso te chama atenção. Público, público, não, é público e oficial. 7. Valorização do profissional da educação escolar. Observe, pessoal, leia essa 7. Valorização do profissional da educação escolar. Ele vai colocar assim para você, ó, valorização do magistério da educação. Valorização do docente da educação. Não, não é. É valorização do profissional. Quer seja ele apoio, ASP, o profissional que for. O docente, o supervisor, o secretário. A ideia da lei de diretriz e base da educação é a valorização de todos os profissionais. Me dá um joinha se vocês estão comigo aí. Ninguém dormiu ainda não, né? Continuando. 8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação respectivos estados e municípios do Distrito Federal. O que ele vai dizer para você? Ele vai dizer assim, ó, forma desta lei, excetuando as demais legislações. E na hora da correria, você acaba não observando isso. Então, ela se aplica de forma a condicionar uma gestão democrática do ensino público. E aqui também ele vai querer te confundir. Ele vai te falar assim, ó, gestão democrática do ensino público e privado. Tá vendo como que ele te pega? Ele te pega dessa forma, porque em algum lugar é público e privado, e em alguns outros lugares é só público. Professor, como que eu vou entender isso? Você vai entender tentando não decorar, você vai levar para a sua prova o entendimento, e não só a memorização. Que entendimento, professor? Observe. Gestão democrática do ensino público. Eu estou tratando de como que ele vai ser gerido. E você concorda comigo que não faz muito sentido uma escola privada optar por uma gestão democrática? Algumas até optam, nós sabemos disso, mas não é uma lei que elas optem por ter a sua gestão democrática. Qual é a lei? A lei é as públicas. As públicas têm gestão democrática. Só você lembrar, democracia, governo, prefeito, senador, presidente. Opa, isso está ligado mais à coisa pública. Não está ligado a um diretor de ensino privado. Nessa condição, nas escolas públicas, o ensino, a sua gestão, será democrática. Tranquilo? Continuando. Olha como que vem. Olha o bicho aí, o dragão de Komodo. FGV. Todo mundo tem medo da banca? Vamos desmistificá-la. 2023, analista judiciário, apoio especializado em pedagogia. Olha só, um cargo do Tribunal de Justiça. Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, número 9394, estabelece os princípios segundo os quais deverá ser administrado o ensino escolar no Brasil. Entre os conteúdos desses princípios, o que se encontra lá? Se encontra-se a uniformização de concepções pedagógicas. Ele está dizendo isso. Que entre os conteúdos nós vamos encontrar a uniformização das concepções pedagógicas. Rapidinho escreve aqui no texto para mim aqui, qual a palavra que está errada nessa sentença. Na assertiva A, qual é a palavra que está errada? Calma, pessoal, um de cada vez. É a palavra uniformização, né? Porque não é uniformização. Imagina o ensino uniforme. Faz muito sentido uniformizar o ensino?
Nós não estamos falando dessa pluralidade que tem a nossa nação, nosso país. A palavra a assertiva A, a palavra uniformização, você já vê que ela está errada. E aí vem a letra B. A letra B diz assim, ó, possibilidade de padrões. Já não vou nem ler o resto. Possibilidade de padrões, não queremos padronizar o ensino. Gestão centralizada, não quero nem ler o resto. Não queremos centralizar o ensino público. Nós queremos democratizá-lo. Lembra-se disso? Falamos de democratização. D. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Opa, todo sentido, nós vimos isso. Por que a letra E está errada? Porque não é gratuidade do ensino público e privado. A lei não fala disso. E é uma coisa muito óbvia, a gratuidade é do ensino público em estabelecimentos oficiais e não do privado. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação. Né? Eu vou só trabalhar um pouco 10 com vocês. Lembre-se, aquilo que o aluno tem fora do ambiente escolar, a lei vai dizer que nós devemos valorizar. Porque há muitas questões que tratam dessa excludência, de deixar a vida do aluno fora sala do contexto de aprendizado. Não, nós incorporamos, mediante a lei, a ideia da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Tudo isso será vinculado na educação. O que é, professor? A educação, o trabalho e as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. A lei, a LDB, vai dizer que deve haver uma consideração por meio e para beneficiar essa diversidade étnico-racial. Garantido o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Ele vai te dizer que em tempo determinado. Ele vai te dizer que durante a educação básica e o ensino superior. Você vai falar, poxa, tá certo, né? Garantido o direito à educação e à aprendizagem na educação básica e ensino superior, tá certo? Não. Vai para além do ensino superior também. É ao longo de toda a vida. Ele vai ter esse direito de educação e aprendizagem. Abandonou os estudos, voltou depois de 15 anos. Um aluno, seja bem-vindo, Eduardo, um aluno que abandona os estudos e volta depois de 15 anos, ele tem a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. Eu anotaria esses 4 elementos. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, que foi incluído pela Lei 1491, agora, lei recente de 2021. Em 2021, uma lei incorporou no sistema legislativo educacional e trouxe essa condição de respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Mais tarde nós vamos ver aqui em aula que, inclusive, isso foi o pontapé para a última e mais recente modalidade de ensino, que é a condição bilíngue. Vamos continuar. Observe, respeito à diversidade. Quando falar disso, eu trouxe um mnemônico para vocês. Eu trouxe uma condição para vocês memorizarem. Falou de respeito à diversidade, é LISH. O que é isso, professor? Está na tela sua. LISH. Linguística, identitária, cultural e humana. LISH. Diversidade. O respeito à diversidade é linguística, identitária, cultural e humana. Eu repito, viu, pessoal? Para vocês ficarem memorizando e terem a familiaridade com o texto de lei. Então, levou para a prova, está perguntando de respeito à diversidade, ele vai mudar essas palavrinhas. E você precisa lembrar do LISH. Está no LISH? O que é o LISH, professor? Linguística, identitária, cultural e humana. Tá lá? Tá beleza então, tá certo. Se não, tira. Outra prova, agora 2023, para professor de primeiro ao quinto. Vocês estão vendo que eu tô alternando muito entre educação infantil, professor de primeiro ao quinto,
profissional de apoio, para poder trazer para todos os níveis daqui que nós vamos aplicar em prova. Quem vai fazer para primeiro ao quinto vai dar certo, quem vai fazer para profissional de apoio vai dar certo, e assim por diante. Assinale a alternativa que apresenta um princípio mais recente, incluído na Lei 9394, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, e que amplia a concepção inclusiva da escola. Então, prestem atenção, ele quer aquilo que mais recente veio parar na lei e que ampliou a inclusão na escola. Assertiva A, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas culturais. Supondo que você não saiba a resposta, você segue para B. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Pessoal, como que eu mataria essa questão? Opa, lá no enunciado ele falou inclusiva. Se é inclusiva, por mais que a letra A pareça estar totalmente certa, porque vincula a educação escolar, o trabalho e as práticas culturais. E quando eu ler a letra C, garantido o direito à educação, aprendizagem ao longo da educação básica, essa eu já excluo, né? Educação básica, ela está excludente, ela está exclusivista, né? Ela está só apontando para um nível. E a educação, ela tem o nível básico e ela tem o nível superior. Letra D, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, sem divulgar, eu cortaria. Mas supondo que eu ficaria na dúvida sobre a letra A e sobre a letra B, eu olharia para o enunciado. O enunciado, na maioria das vezes, 90% ele responde a questão para você quando você está com dúvida. Porque quando você vem para uma assertiva como essa, pessoal, esse curso aqui, ele vai trabalhar muito essa ideia de como responder uma prova, como responder uma questão de prova, tá? Vou ser muito repetitivo mesmo, porque eu sei que isso aqui na hora da prova é o que faz vocês errarem. Eu olho para a questão C, eu vejo uma palavra excludente, que é limitar a educação básica. Eu olho para a letra B e vejo sem divulgar. Sem divulgar? Não, já acordo. Fico entre A e B, porém o enunciado está me dizendo, ele quer aquilo que é inclusivo. E inclusive nós só temos a letra B. Gabarito da alternativa 4, letra B. Me dá um joinha se vocês estão comigo aí, tá tudo certo até aqui, vocês entenderam isso aí. Se alguém tem dificuldade com o enunciado, esse curso é para você. Se alguém tem dificuldade de terminar a prova, sair para fora, pegar o gabarito oficial e olhar e falar, eu não acredito que eu errei essa questão, esse cursinho aqui é para você também. E se alguém tem dificuldade de entender uma legislação como essa, porque às vezes, agora, na introdução da lei, aula 1, tá tranquilo. Quando vier aula 2, 3, 4, 5, do curso completo de LDB, que compõe uma das estruturas do preparatório continuado para concurso da educação, nessa preparação nossa, pode ser que você também se enquadre nessa realidade. Isso aqui vai te ajudar muito. Continuando. Questão 5, também do ano passado. Questão recente. Analise as assertivas abaixo, assinalando V para verdadeiras e F para as falsas, a partir dos princípios previstos da Lei de Diretriz Base da Educação Nacional. Opção 1. O princípio da desigualdade. Eu já nem leio, eu sei que é falsa. Olha só essa questão. Vamos lá, eu estou na prova, estou respondendo uma questão como essa. Eu sei que o primeiro aí está errado. A primeira assertiva está errada. Por que eu sei? Desigualdade, o princípio da desigualdade, não. Então eu vou lá, ó, a questão ela tem 5 alternativas. A questão 5. A, B, C, D e E. Só por eu saber uma, eu já eliminei a C, eu já eliminei a D e eu já eliminei a E. Só me restam A e B. E aí, eu vou para a segunda. O ensino será ministrado com base no princípio do pluralismo de ideia e concepções pedagógicas. Eu sei que isso é verdadeiro, eu acabei de ler. E eu sei que isso soa bem. Pense numa música que você está ouvindo. Essa canção da opção 2, do parêntese 2. Ele não soa bem para você? O ensino será ministrado com base no princípio do pluralismo de ideias. Faz todo sentido.
e de concepções pedagógicas. Eu achei que é verdadeiro. Continua empatada ainda a letra A e a letra B. A consideração com a diversidade étnico-racial é o princípio do ensino. E ordem correta de preenchimento. Não, perdão. Né? A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. A última, ele te diz o seguinte: a consideração com a diversidade étnico-racial é princípio do ensino. Será que isso aí te soa mal? Não te soa mal, te soa bem, porque realmente nós devemos considerar essa diversidade étnico-racial. E isso realmente é um princípio do ensino. Então, portanto, é verdadeiro. Logo, gabarito da questão 5 é a letra B de bola. Para quem entrou por último, pessoal, eu tranquilizo vocês. Esse gabarito vai estar no final também, tá certo? Continuando. Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. O artigo 4, o que ele diz? Ele diz que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia. Então, ele vai tratar agora, o legislador, das garantias pelas quais o Estado vai permear as suas condições para dar condições à educação. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Gente, isso aqui cai demais. E é impressionante como a gente erra. Talvez, inclusive, sendo professores e ativo. Mas como que erra? Porque talvez você está na realidade do EJA, talvez você está na realidade do ensino médio, e vice-versa. Pode ser que caia uma questão perguntando no ensino infantil o que você precisa memorizar. E aqui agora sim é memorização. Nós sabemos que o nosso cérebro, dividido em duas porções, um dos globos centrais nossos, ele registra os fatos. Então, nós temos também que mandar para a nossa memória a ideia factual, ou seja, a ideia decoreba. Lembra lá das tabuadas e tantas coisas mais que você não decorou? Aqui é uma delas, aqui tem que decorar, não tem jeito. Educação básica obrigatória e gratuita de onde? A partir de que idade? Dos 4. Até quando? Dos 4 aos 17. Então, nos 4 até os 17. Da pré-escola até o terceiro do ensino médio. Certo? Só que é claro que alguns alunos excedem essa idade para poder fazer a educação básica gratuita. Perdão, obrigatória. E aí onde é que ele enquadra? Pessoa com 37 anos de idade vai fazer o primeiro ano do ensino médio. Ele enquadra na obrigatória? Não, ele não enquadra. Onde é que ele enquadra? Ele enquadra na gratuita. Ficou claro isso para vocês? Então, a educação básica obrigatória, ela vai dos 4 aos 17 anos. E ela é organizada de que forma? Em 3, pessoal. Em 3 condições. Quais são essas 3 condições? Acho que eu repeti aqui. Isso, eu repeti, perdão. A pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Então é isso que você deve levar para a sua prova. Mais tarde nós vamos ver qual idades é o período da pré-escola, quais idades é o período fundamental e do médio. Mas lembre-se, sobre a educação básica obrigatória e gratuita, ela vai dos 4 aos 17 anos. E se divide em 3 formas. Quais são elas? A pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Continuando, eu fiz isso aí para vocês porque eu acho que ajuda muito, na minha opinião. Eu sou muito visual. Não sei se vocês também são. Muito visuais. Observe a sequência das setas. A educação escolar, o nível escolar é o básico e superior. E no outro quadrante, eu trato das etapas. Quais são as etapas? A infantil, a fundamental e o médio. Dentro do infantil, o que eu tenho? Eu tenho creche, que vai de 0 a 3. E lembre-se, a creche não é obrigatória. A pré-escola, que começa nos 4 e vai até os 5 anos de idade, ela sim já é obrigatória. Daqui a pouco nós vamos fazer um intervalo e a gente volta e eu envio para vocês de novo a chamada, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que eu envio de novo. Daqui a pouco a gente já vai fazer um intervalo. A pré-escola, ela é dos 4 aos 5 anos de idade e ela já é obrigatória. O ensino fundamental ele vai dos 6 aos 14 anos.
ensino fundamental dos 6 aos 14. O primeiro ao 9º ano, dos 6 aos 14. E o médio? O médio começa aos 15 anos e vai até os 17. Todos vocês têm segurança sobre essas divisões que eu acabei de trazer para vocês? Ou vocês têm dúvida? Todo mundo já está decorando isso aí já, né? Isso aqui é bom, viu, pessoal? Isso aqui não cai, não. Desaba, despenca. Cai muito mesmo. Muito. Perguntando sobre as etapas da educação, perguntando sobre os níveis da educação. É mesmo, Juliana, é sério, cai muito mesmo. Então, pessoal, memorizem isso. Opa, quais são as etapas? Infantil, fundamental e médio. Opa, qual é a divisão do infantil? Observe que o infantil, diferente do fundamental e o médio, ele não tem divisão, ele tem divisões. O fundamental é do primeiro ao 9º, não tem divisão. O médio é do primeiro ao 3º e não tem divisão. Já a educação infantil, ela se divide em creche e pré-escola. A creche é do 0 aos 3, não obrigatória. A pré-escola, ela já é obrigatória. Quem tem criança pequena se lembra da creche aí, foi você que ou decidiu colocá-lo ou não a sua criança na creche. Por quê? Porque não era obrigatório. Mas quando veio a pré-escola, você passou a obedecer uma legislação, isso se tornou uma obrigatoriedade. Então você entendeu que a partir de então você tinha que matricular a sua criança e sequenciar os estudos com muita dedicação e também supervisão por parte dos pais responsáveis. Continuando, a educação escolar ela é formada por níveis escolares, que é o básico e educação superior. Já a questão das etapas, infantil, nós já vimos, creche e pré-escola. O fundamental e o médio é as outras etapas. A educação básica ela vai do 0 aos 17. Isso aqui que talvez confunde muita gente. Professor, por que me confunde? E eu entendo a sua confusão. Porque quando a gente fala da educação básica, a gente está incluindo todas as etapas. A básica inclui todas. Ou seja, educação infantil, fundamental e médio. Porque quando você vai para as divisões delas e você vê a creche com anos diferentes do que é a pré-escola, assim como o fundamental e o médio, talvez isso gere confusão. Então, realmente aqui é factual. Você vai ter que decorar. Decore quantos anos é para o ensino infantil, para a pré-escola, para o ensino fundamental e para o médio. Educação básica obrigatória é as mesmas etapas da educação básica, tirando a creche. Então, o período obrigatório, ele engloba a educação básica, exceto a creche. Período obrigatório engloba toda a educação básica, exceto a creche. Pré-escola, ensino fundamental e médio é o que compõe a nossa educação básica. A educação básica, de novo, ela é obrigatória dos 4 aos 17. Agora nós vamos falar de uma outra divisão. Qual é a divisão que agora nós vamos ver? Nós vamos ver as modalidades. Pessoal, isso aqui precisa virar assim, tatuagem de sua pele. São 8 modalidades. Quais são elas? A educação especial, a educação de jovens e adultos, que é a EJA, a educação à distância, que é a EAD, a educação indígena, a básica do campo, a quilombola, profissional e tecnológica e a bilíngue de surdos. A última, como eu tinha dito para vocês, e mais recente, foi incorporada no ano de 2021 na legislação. E a partir daí, nós agora temos, em termos de modalidade, 8 divisões. Quais são elas? Especial, EJA, EAD, indígena, básica do campo, quilombola, profissional tecnológico e bilíngue. Professor, tem como memorizar? Tem, e você vai ter que memorizar. Mas você consegue também se lembrar disso na hora da prova. Porque faz parte do ambiente escolar essas modalidades. A modalidade da educação especial, do EJA, do EAD, né? Da indígena, da básica do campo, do quilombola e o profissional e tecnológico e a bilíngue de surdos. Certo, pessoal? Eu vou parar por aqui, vou fazer um intervalo com vocês.
de 5 minutos. E nós voltamos agora às 8h55. Me dá um joinha se está tudo certo para vocês. Pode ser? Beleza, então. Vou parar aqui meu microfone e daqui 5 minutinhos a gente volta. Vai cair na tela para vocês. 8h55. Até já. Pode passar, amor. Boa.
Bom, vamos lá, pessoal. Voltando então. Dando continuidade aí ao nosso estudo da LDB. Educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado, que é o AE, né? Gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Como que eu faço para poder digerir essas informações? Primeiro, lembre-se, é para todos os níveis, para todas as etapas e para todas as modalidades. Primeira coisa que você deve lembrar sobre a educação é isso. Falando de LDB, no que diz respeito ao profissional da educação especializada, ou seja, o AEE, e ele é transversal para todos os níveis. Como ele é transversal para todos os níveis, nós devemos entender que ele é gratuito para um grupo. Que grupo é esse? Aí você tem que gravar. De novo, factual. O AEE, ele é ED, ele é TGD, ele é AH, ele é SD. O que é isso, professor? É você entender que esse profissional da educação especializado, o AEE, ele atende um grupo. Que grupo é esse? Os educandos com deficiência, que é o ED. Transtornos globais do desenvolvimento, que é o TGD. Altas habilidades, que é o AH. E o superdotado, que é o SD. Preferencialmente, não é exclusivamente, não é unicamente, não é somente, é preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, a legislação, ela incentiva
o aluno que possui essa condição de atendimento especializado a estar no ensino regular. Então, ela incentiva isso, mas ela não quer dizer que é uma exclusividade. A depender do laudo, a depender do grau da deficiência, é claro que nós vamos ter que esse aluno ser encaminhado para a educação especial, a depender da condição. Até por uma questão realmente de entender a ideia muito ampla do que é inclusão, né? Às vezes, colocá-lo no ensino regular não por causa dele, mas por causa da debilidade do sistema de ensino, tudo que envolve isso, pode ser que ele não vai ter essa inclusão. E a educação especial será ainda mais para ele uma condição de inclusão. Então, repetindo, esse profissional de educação especializado, ele atende os educandos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino. Continuando. Acesso público gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Então, vai ser garantido a condição gratuita no ensino fundamental e do médio para todos que não concluíram na idade própria. Observe que aqui o legislador colocou a informação só de dois níveis, nível fundamental e nível médio. Não está a educação infantil, certo? Público e gratuito, porque aqui está tratando dos que não concluíram na idade própria. Ah, professor, agora eu entendi, faz todo sentido, né? Não tem como não dizer que a criança... É porque o legislador ele quer te confundir. Se falou daqueles que estão fora da idade própria, nós estamos falando do ensino médio e ensino fundamental. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, a legislação vai dizer que para esses jovens e adultos do EJA, os que são trabalhadores, o ensino terá suas condições para poder possibilitar, né, para possibilitar, melhor dizendo, o acesso e a permanência. A legislação não trata desses pormenores, mas ela traz essa informação. 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde. Quem já está estudando há algum tempo e é meu aluno já sabe desse mnemônico, né? Falou de programas suplementares, nós estamos falando de mata. Suplementares é mata. O que é mata, professor? Material didático escolar, alimentação, transporte e assistência à saúde. Mata. Material didático, alimentação, transporte e assistência à saúde. Isso são os programas suplementares. Padrões mínimos de qualidade de ensino. Aqui, pessoal, só retomando. Além de decorar, ou seja, tem que ser factual, porque realmente vai ter que decorar, material didático escolar, alimentação, transporte e assistência à saúde, também tem uma coisa um pouco intuitiva, um pouco lógica, né? Se é suplementar, vai suplementar o ensino, nós temos que lembrar que realmente é a alimentação, é o transporte, é a assistência à saúde e é o material didático escolar. Não é uma coisa que foge do que se espera como programa suplementar. Vocês concordam comigo? Todo mundo me dá um joinha aí, por gentileza. Beleza, então. Então vamos continuar. Padrões mínimos de qualidade do ensino definidos com variedade e a quantidade mínima por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo do ensino-aprendizagem, adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante. E, inclusive, aí você tem que atentar, porque aqui está falando de inclusive. E normalmente o inclusive a gente acaba entendendo como uma palavra excludente, né? E aqui não. Inclusive, mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Resolução recente, de 2 anos atrás, 14.333 de 2022. Posso continuar?
Tranquilo até aqui? Seguindo então. Lembre-se do seguinte: variedade e quantidade mínimas por aluno. E aí a gente tem o que nessa variedade e quantidade mínima? De mobiliário, de equipamento e de materiais pedagógicos apropriados. Esses insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de aprendizagem, do ensino-aprendizagem. É justamente a provisão de mobiliário, equipamento, material pedagógico apropriado. Eu não vejo já há algum tempo uma pergunta trazendo de uma forma mais elaborada essa ideia do que é esse mobiliário, esse equipamento, esses materiais pedagógicos, né? O que é esses insumos indispensáveis? Lembre-se disso. Insumo indispensável nada mais é do que a provisão de mobiliário, equipamento, material pedagógico apropriado. Isso é o que compõe a ideia da provisão desses insumos indispensáveis. 10º, vaga na escola pública de educação infantil, do ensino fundamental, mais próximo da sua residência. Aqui temos que atentar. O ECA, que é uma lei mais antiga, ele não trata desse pormenor que a LDB trata. Qual é esse pormenor? A vaga na escola pública perto da sua residência é para o ensino fundamental. Ele não trata da modalidade infantil nem do médio. Então, isso aqui, quando a gente estiver lá na aula de ECA, eu vou lembrar vocês. Mas já fiquem atentos. A LDB só trata do fundamental do ponto de vista de garantia de escola pública perto da residência do aluno. Certo? Da educação infantil e do ensino fundamental somente. Próximo da sua residência. E toda criança, a partir do dia... Eu acho que eu tinha falado anteriormente só ensino fundamental, né, pessoal? Deixa eu corrigir minha fala. Educação infantil e fundamental. A educação infantil e fundamental são previsões dentro da LDB para a escola pública perto da sua residência. A toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Aí, lembre-se disso. O legislador, ele vai tentar te confundir nessa idade aqui, ó. Ele vai dizer para você que a vaga na escola pública da educação infantil ou de ensino fundamental próximo da residência é para os alunos a partir de quando completar 6 anos de idade. Não, não é. É a partir de 4. Professor, como que eu lembro? É só você lembrar. A educação infantil, diferente do que nós temos dos anos anteriores, ela começa aos 4 anos de idade. Concorda comigo? Então, por isso, nós vimos aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou voltar na projeção para vocês. Vou voltar rapidinho. Ok, olha só. Creche vai do 0 a 3. E a pré-escola, dos 4 em diante. Então faz todo sentido quando o legislador me diz essa informação que ele trouxe aqui, de que nós temos, na condição de uma escola pública perto da residência do aluno, para a criança, a partir do dia em que ela completar 4 anos, e não 6. Alfabetização plena e capacitação gradual. Alfabetização plena e capacitação gradual. Para quê? Para leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a alfabetização dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Isso também é recente, foi incluído em 2022 pela Lei 14.407. Então, trazendo todas as informações que vocês precisam para ir para a prova. Continuando, pessoal. Nós temos que entender... Aqui não mudou a projeção, né? Deixa eu só apresentar aqui. Peraí. Um instante, por favor. Pronto, agora já foi. Esse é o próximo slide. Alfabetização plena e capacitação gradual. Para quê? Para leitura. E o que acontece? Ela é indispensável. Indispensável o quê? A efetivação. De quê? Dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos. Isso aqui o legislador gosta muito de brincar com essa parte da LDB. Na minha opinião, também é factual. Você precisa decorar. Educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior. Aqui, tá vendo? Como que eu tinha dito para você, e repete de novo, como que o legislador vai brincar com esse negócio e fazer essa salada mista na sua cabeça?
A internet, ela tem que ser de alta velocidade. E aí, ela sim, a internet, ela é para educação básica e superior. A internet é para educação básica e superior. Já a escola pública não é garantia para o ensino superior. Entendeu? E é assim que o legislador vai brincar com você. Voltadas ao letramento digital de jovens e adultos e a criação de conteúdos digitais, comunicação e elaboração, segurança e resolução de problemas. Educação digital, garantia de conectividade de quê? De internet. Como? De alta velocidade. Para quem? Para as instituições públicas de educação básica e superior. Quais modalidades? Modalidades básica e superior. Falou internet na sua prova, você tem que lembrar. Opa, internet, ela tem que ter alta conectividade e velocidade, garantia de conectividade, melhor dizendo, e alta velocidade para instituições públicas nas modalidades básica, nos graus básico e superior. Certo, pessoal? Continuando. Desenvolvimento de competência. Vamos falar disso. O letramento digital de jovens e adultos, a criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Não é muito o legislador vir, eu não vi questões tratando dessas minúcias, letramento, criação de conteúdo, comunicação, colaboração, segurança e resolução de problemas. Ou seja, professor, posso ficar despreocupado? Não, pelo contrário, é para você ficar preocupado e tentar memorizar isso aí. Pode ser que venha alguma assertiva falando do desenvolvimento de competência. E aí ele vai confundir você com essas possibilidades. Letramento digital de jovens e adultos. Ele vai dizer que o letramento digital é somente para os jovens e assim por diante. Segurança, né? Pode ser que te chame a atenção na hora da sua prova. Poxa, segurança? O que isso tem a ver, né? Mas ele está falando da segurança do ponto de vista para o desenvolvimento das competências. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12º do caput, ou seja, da cabeça desse artigo 12, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência e o aprendizagem do professor e do aluno, e que criem espaços coletivos e de mútuo desenvolvimento. Pessoal, eu aposto muito em questões relacionadas às tecnologias para a sua prova. Então, quando você tiver lá com o seu edital, um dos conteúdos que você deve revisar, se você não puder, claro, obrigatoriamente revisar todos, esse aqui é um deles. Revise essa parte da questão de internet, da questão de tecnologia, que além de confundir, possivelmente vai cair na sua prova. A aprendizagem digital é um grande carro-chefe aí para questões da prova que vai vir. Continuando. Relações entre o ensino e a aprendizagem digital. Deverão prever. O que eles deverão prever? Técnicas, ferramentas e recursos digitais. Para quê? Para fortalecer os papéis. Quais papéis? Da docência e da aprendizagem. De quem? Quais personagens que estarão inclusos nessa condição de ter ferramentas, técnicas e recursos para fortalecer os papéis? Quais papéis serão fortalecidos? Quais são os atores que envolvem isso aí? É o professor e o aluno. Criem espaços o quê? Coletivos. O legislador vai te falar individual, ele vai te falar corporativo, ele vai tentar confundir a sua cabeça de todo jeito. Mas é fácil de você lembrar que estamos tratando nessa condição do espaço coletivo. Continuando. Prova de 2023. Auxiliar de creche. Na lei 9394, né, que nós já sabemos o nome dela, que entrou por último agora nesse segundo turno aí da aula, lembre-se, LDB, LDBEM, Lei Darcy Ribeiro, Lei 9394, nós estamos tudo referindo à LDB. Estão estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional. Sobre a educação infantil, agora ele quer a incorreta. Eu paro o que eu estou fazendo e vou lá e escrevo. Errada. Temos que aprender a responder questões de prova. Escreve errada. Ou faz uma marcação à medida que você vai treinando responder questões, de forma que isso aí se torne fácil para você identificar na hora da sua prova. E saber, incorreta, ele quer a errada. Ele quer a errada. A letra A. A vaga na escola pública mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar
4 anos de idade. Já temos o nosso gabarito. Questão 6, gabarito letra A. Por que a letra B não é? Porque está dizendo, a educação infantil está contida na educação básica. Viu como eu falei para vocês? Ele está dizendo que a infantil está inclusa na educação básica. E isso daí, perdão, ele quer errado, né? É essa mesmo. Daqui a pouco nós vamos ver se é melhor. A educação infantil é classificada como educação básica obrigatória. Será que está errado isso? Não, está certo. É gratuita às crianças até 5 anos de idade. Gente, é gratuito até as crianças de 5 anos de idade? Então nós já vimos aqui, ó. Aqui mais para frente eu vou trazer para vocês o gabarito. Pode ficar tranquilo. Eu falei para vocês estar aqui e já estamos chegando aqui. Tem gente talvez que está preocupada, mas vai ter o gabarito mesmo? Vai, pode ficar tranquilo. Eu fiz ele aqui no finalzinho aqui para vocês. Ó. Então nós sabemos que o errado aqui é dizer que a educação infantil ela é classificada como educação básica obrigatória. Professor, por que é errado falar que a educação infantil é classificada como educação básica obrigatória? Porque nós temos a creche, e a creche não é obrigatória. Dentro da educação infantil, nós temos a creche e a pré-escola. A pré-escola, beleza, essa sim é obrigatória, a partir dos 4 anos de idade. Mas o que antecede ela, que é a creche não é obrigatória. Portanto, questão 6, gabarito, letra C. Questão incorreta. Por que incorreta, professor? De novo, educação infantil não é considerado parte da educação básica obrigatória. Tranquilo até aqui? Me dá um joinha se todo mundo entendeu, se está certo para todo mundo, está tranquilo. Sossegado, né, pessoal? Bem fácil de achar errado aí, né? Então, continuando, então. Vamos para a próxima. Também em 2023, a banca agora é alternativa. De acordo com a Lei 9394, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante quais garantias? De novo, ele quer errado, ele quer exceto. Acesso público e gratuito à educação infantil, os ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram idade própria. E aí nós já achamos o nosso gabarito, né? Não fala da educação infantil, não fala. Letra B, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Opa, tá tudo certo. Então não é a minha resposta. Por quê? Porque ele quer exceto. C, oferta do ensino noturno regular adequado às condições do educando. Sim, nós falamos sobre isso. Que a educação de jovens e adultos ou o ensino regular noturno, ele é adequado às condições do educando. D, vaga na escola pública de educação infantil. Beleza. Ou de ensino fundamental, tá certo. Mais próximo de sua residência, a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade, tá tudo certo. Então, nós sabemos que o que está errado nessa questão aqui não é a letra D, porque ela fala o texto que nós acabamos de ler. Não é a letra C, porque também nós vimos isso agora há pouco, que é a oferta do ensino regular adequada às condições do aluno. A letra B, acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada um. Tá tudo certo. O que é o gabarito? O erro é a letra A, porque está incluindo a educação infantil, né? E nós já sabemos que nesse caso aqui não se enquadra. Se enquadra o ensino fundamental e médio. Certo, pessoal? Tranquilo? Vou continuar. 2023, outra questão. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de que ele traz 3 assertivas para você depois, lá na frente, marcar o que é certo e o que é errado. Ele quer saber de você, se dessas assertivas, quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Vamos lá. 1. Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica, com requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Será que está certo? Daqui a pouco nós vamos ver. Ele quer o que está correto. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas e privadas de educação básica e superior, a internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico. Continuando. Padrões mínimos de qualidade do ensino definido com a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos materiais pedagógicos apropriados.
Aqui a palavra inclusive está certa. Lembra que nós falamos sobre isso? Olha aqui, pessoal. E aí eu venho para cá, e aí já está para vocês o gabarito. O certo é o que se diz em 1 e 3. E eu queria trazer para cá para vocês retomarem aquela ideia que nós tínhamos falado no início da aula, sobre como responder de forma correta às assertivas. Uma delas é lembrar que uma questão como essa, que é o caso da 8, em que ele me diz que a 1 e a 3 está certa e a 2 não, eu tenho duas etapas para responder essa questão. A primeira etapa é eu fazer a leitura das assertivas. A segunda etapa é eu fazer a marcação correta dessas assertivas. Professor, mas me parece tão óbvio isso. Infelizmente, muita gente erra nessas duas etapas. Consegue acertar a etapa 1, mas erra a etapa 2. Por que a 2 é errada? Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas e privadas de educação básica e superior. A internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico. A gente leu isso? Uso pedagógico? Vamos lá? Se a gente tem essa palavra, uso pedagógico. Onde está aqui? É essa. Olha só. Espaços coletivos e mútuos. Desenvolvimento. Para quem? Para o professor e para o aluno. Quando a gente está falando dessa condição de conectividade, do uso dela, não é só para o uso pedagógico, é para o uso também do discente, é para o uso docente e para o uso discente. Ok, pessoal? Entenderam essa assertiva? Tá tudo certo para vocês? Com isso, a gente já encerra a nossa primeira aula de LDB. Eu quero só pedir para vocês ficarem um instante, que eu quero passar algumas coisas aqui para vocês. Só um instante, por favor.